E o texto nos diz o seguinte: naquele dia o livro de Moisés foi lido para o povo, e nele achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não deveriam jamais entrar na congregação de Deus, porque não tinham ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Em vez disso, contrataram Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Quando os israelitas ouviram esta lei, afastaram de Israel todos os estrangeiros. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças da manhã desse domingo, pela oportunidade que temos de observar a tua palavra. E à medida que nós formos expondo, ouvindo, lendo Neemias 13, que o teu Espírito Santo nos ilumine a mente e nos faça compreender aquilo que temos de precioso para as nossas vidas. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. É certo, meus irmãos, que havia um bom caminho pela frente daquele povo a partir do momento que eles decidiram seguir a lei do Senhor e se comprometer a uma vida nova de obediência e observação da palavra. A partir ali do capítulo 10, se a gente volta um pouquinho, a gente vai perceber que o povo promete guardar a lei. Esse é o título que você tem ali no capítulo 10. Então, quando o povo é exposto à leitura da lei e à explicação da lei, percebe que precisa voltar a se comprometer com a observação, com a obediência à palavra. Mas para que isso fosse garantido, era preciso que algumas reformas acontecessem. Por isso que eu vou chamar a meditação dessa manhã de tempo de reformas. E são 5 reformas que vão acontecer nesse capítulo e que a gente vai observar. Então, uma vez que a mentalidade já estava mudada, agora necessariamente acompanharia uma mudança de comportamento, de atitude. E Neemias vai promover essas 5 reformas para assegurar que se tornasse realidade o que tinha sido acordado lá no capítulo 10 e que foi assinado, selado por sacerdotes, levitas e chefes do povo. Nesses 3 primeiros versículos que nós lemos, o que é que nós temos aqui? A primeira reforma, a exclusão dos estrangeiros. Era necessário que houvesse essa exclusão dos estrangeiros. Então, o compromisso de obediência geral à lei de Moisés, que está lá no versículo 28 e 29 do capítulo 10, inclui também a separação dos povos vizinhos. O texto de Deuteronômio 23, versículos 3 a 6, vai requerer a exclusão de qualquer amonita ou moabita da congregação do povo para o culto ao Senhor. Então, quando o povo se reunisse para cultuar ao Senhor, não poderia estar no meio daquela congregação nem amonitas, nem moabitas. Isso quer dizer que para que o culto do Senhor permanecesse da maneira que ele estabeleceu, da maneira que já tinha sido passada, lá no texto de Deuteronômio 23, então o povo deveria se separar dessas outras comunidades. Só que o povo não obedeceu a esse aspecto da lei, mesmo que a exclusão dos que descendiam dos estrangeiros tivesse como objetivo conservar o compromisso do versículo 28 e 29 do capítulo 10. Isso ainda acontece conosco. Muitas vezes nós sabemos o que devemos fazer, nós entendemos o propósito de determinadas questões, mas não atentamos para elas. A questão é que, por mais que a gente saiba que aquilo tem um objetivo de conservar o compromisso que nós observamos na palavra de Deus, mas certas coisas a gente busca relativizar ou tenta acomodar. Eles são estrangeiros, mas eles auxiliaram a gente. Eles são estrangeiros, mas eles tiveram a sua função, a sua finalidade na reconstrução dos muros. Será possível que eles não podem ficar conosco? Será possível que eles não podem estar junto de nós? Nesse momento, não.
Ele faz aqui uma referência a Balaão no versículo 2, quando ele diz o seguinte: porque não tinham ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, em vez disso, contrataram Balaão para os amaldiçoar. Então a referência a Balaão foi feita para lembrar os judeus daquele evento histórico no qual o rei Balaque de Moabe, daí a referência aos moabitas não estarem com eles, contratou o profeta pagão Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Você observa isso lá em Números 22, versículo 4. Só que Deus, na sua soberania, faz o quê? Faz Balaão abençoar o seu povo ao invés disso. O que Balaque pensou que poderia fazer através da vida de Balaão, Deus mudou e trouxe bênção ao seu povo. Então, da mesma forma, Deus vai remover a maldição que existia no meio do povo. Qual era essa? Casamento misto. Com os pagãos, e transformar em bênção, uma vez que o seu povo obedeça aos seus mandamentos. Então, vem sendo falado em alguns momentos no livro de Neemias acerca do casamento misto, e isso ainda era um problema. À medida que o povo continuava a se relacionar com esses outros povos e se dar em casamento, isso trazia certos infortúnios para o povo de Deus, certas situações desagradáveis, e que Deus também não queria que o povo passasse por isso. Então, uma vez que o povo obedecesse os seus mandamentos, uma vez que eles conservassem o compromisso do capítulo 10, versículos 28 e 29, aí o Senhor transformaria essa maldição em bênção. Casamentos com não israelitas eram contra a lei de Deus desde os tempos de Moisés, e a gente vai ler aqui Deuteronômio 23, do 4 ao 7, para perceber isso. Deuteronômio 23, 4 ao 7. Porque não foram ao encontro de vocês com pão e água. Isso aqui Neemias citou, né? Neemias 13, 2. No caminho, quando vocês estavam saindo do Egito. E porque contrataram Balaão, filho de Beor, de Petó, da Mesopotâmia, para amaldiçoar vocês. Porém o Senhor, o Deus de vocês, não quis ouvir Balaão. Pelo contrário, mudou a maldição em bênção, porque o Senhor, seu Deus, amava vocês. Não procurem nem paz, nem bem para os amonitas e moabitas, enquanto vocês viverem para sempre. Veja, não procure associação, não procurem paz, e nem procurem bem para os amonitas e moabitas, enquanto vocês viverem para sempre. Essa era a ordem. Não odeiem os edomitas, porque são irmãos de vocês. Nem odeiem os egípcios, porque vocês viveram como estrangeiros na terra deles. Os filhos que lhes nasceram na terceira geração, cada um deles poderá entrar na Assembleia do Senhor. Então, ainda em nossos dias, o casamento misto não é uma opção. É uma questão que foi trabalhada lá na lei de Moisés, que foi revisitada na leitura de Esdras para o povo da época dele, de Neemias, e que ainda em nossos dias não é uma opção. Para quem ainda vai casar, o conselho é: ore a Deus para que Ele conceda um cônjuge que compartilhe da mesma fé. Mas eu amo essa pessoa. Mas mais do que amar essa pessoa, você precisa amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a primeira questão. E não amar uma pessoa acima de todas as coisas. Você não pode esquecer de tudo por uma paixão desenfreada que invade o seu coração e cegar os olhos para aquilo que Deus fez por sua vida. Então, se você vai se unir a uma pessoa que pode levar você para longe do Deus que te salvou, que te sustenta e que governa a sua vida, o conselho é: não faça isso. A separação em pauta aqui não é uma separação racial, também não é uma separação política, é uma separação religiosa. A ideia é que não haja mistura no culto ao Senhor, não haja interferência de outros deuses no culto que os israelitas, que os judeus
iriam oferecer ao Senhor. Então, e é provável que essa separação, que essa exclusão, não envolvam aqueles que tinham professado lealdade ao Senhor. Então, se havia entre os amonitas e moabitas alguém que tivesse confessado ao Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, esse podia sim participar da congregação que ofereceria culto ao Senhor. Os membros das nações excluídos da congregação de Israel poderiam ser incluídos se professassem fé no Senhor da aliança com Israel e único Deus verdadeiro. Ainda hoje nós estamos aqui, mas quem pode participar dessa mesa? Todo aquele que confessou Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida, confessou os seus pecados, os abandonou e alcançou misericórdia da parte de Deus, e foi recebido pelo sacramento do batismo, se tornando não só um membro da Igreja Universal, mas também fazendo parte, tornando-se integrante da igreja local. Antes perdido, hoje parte do corpo. Se ele afirma que há um único Deus verdadeiro, que é o Deus desta aliança, ele pode sim ser incluído no momento do culto ao Senhor. Há um exemplo muito claro dessa realidade. Ruth, que era moabita, mas é ancestral tanto de Davi quanto de Cristo. Vamos à segunda reforma. A segunda reforma é do versículo 4 até o versículo 9. A expulsão de Tobias. Leamos: antes disto, o sacerdote Eliasibe, encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, parente de Tobias, havia cedido para este uma grande sala. Anteriormente, era ali que se depositavam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que eram destinados aos levitas, cantores e porteiros, bem como as contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu tinha voltado para junto do rei. Mas depois de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe havia feito para beneficiar Tobias, cedendo-lhe uma sala nos pátios da casa de Deus. Isso me deixou tão irritado que atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Então ordenei que purificassem as salas e coloquei ali outra vez os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de cereais e o incenso. Nós não sabemos o motivo do retorno de Neemias ao palácio do rei Artaxerxes, mas nós somos informados agora, do versículo 4 até o versículo 9, que enquanto ele esteve em Suzã, algumas coisas inadequadas aconteceram em Jerusalém. Eliasibe, o sumo sacerdote, permitiu que Tobias, um que não era israelita, vivesse em uma câmara do templo que estava destinada a ser um depósito. Isso aqui é muito sério. Precisava-se de reforma, e a reforma é a expulsão de Tobias. É provável que o Eliasibe que está sendo citado seja um sacerdote. Por quê? Com o mesmo nome do sumo sacerdote. Porque é improvável que um sumo sacerdote tivesse a incumbência de cuidar do tesouro. Mas é fato que esse Eliasibe é retratado aqui como parente de Tobias. Tobias era alguém bem relacionado com as classes superiores de Jerusalém. Esse é um primeiro ponto. Nós temos inimigos que são bem relacionados. E nós temos que ter cuidado, porque às vezes esses inimigos estão infiltrados no meio do povo. São parentes, são amigos, são chegados. E ele se casou com uma mulher do seu meio. E o filho dele também se casou com outra. Se não houvesse a associação dos israelitas com outros povos, provavelmente não haveria acontecido nem o casamento de Tobias
nem de seu filho. Daí, mais uma vez, se colocar a necessidade de separação desses povos, não simplesmente numa questão política ou de uma questão territorial, mas uma questão religiosa, para manter pura a igreja de Cristo. E ele é um personagem muito ousado, muito persistente, e ele atraiu patrocinadores importantes para sua oposição ao povo de Deus. Mas por que aconteceu esse fato de, anteriormente, o local que era utilizado como depósito das ofertas de cereais, de incenso, dos utensílios, dos dízimos de cereais, do vinho, do azeite, que eram destinados aos levitas, cantores e porteiros, bem como a contribuição para os sacerdotes. Por que aconteceu desse local ser destinado agora à morada de Tobias? Vamos aqui pensar, se esse local estivesse cheio de ofertas, teria espaço para Tobias? Foi a negligência do povo em ofertar, em encher este depósito com seu dízimo, suas ofertas, com os cereais, com o azeite, que possibilitou o erro de Eliasibe em dizer: tem espaço, pode ficar aqui. Então foi o esvaziamento de ofertas que provocou a entrada de Tobias num local onde ele não deveria estar. Veja o quão sério é a questão da nossa contribuição. A nossa contribuição serve para manutenção da casa do Senhor, mas a falta dela pode originar vários erros. Esse aqui é um clássico erro. Não tem nada, o povo não está trazendo, encosta a tua cama aí. Mas ele poderia estar ali? Não. Também tem a questão, né? Se é meu parente, eu tenho que fazer alguma coisa por ele. Mas aí essa associação já foi comentada. Veja que um abismo vai chamando o outro, um erro vai puxando o outro, e quando você vai ver, está tudo errado. Como é que a gente volta? É necessário que alguém puxe essa reforma, que alguém tome as rédeas da situação. Quando isso aconteceu, Neemias estava fora. Ele sai durante um tempo para estar no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia. Ele tinha voltado para junto do rei, mas depois de certo tempo ele pede licença. Quando ele retorna à corte persa em 432 a.C., quando ele sente necessário o retorno, ele pede licença ao rei. Isso não quer dizer que ele recebe uma nova designação para ser governador, como era anteriormente. Mas a gente vai perceber que as ações que ele toma daqui para frente, é praticamente certo que ele vai reassumir essa condição, essa posição anterior. Veja só, quando ele diz aqui no versículo 7, eu soube do mal. Assim que ele pede licença e volta, ele sabe do mal que Eliasibe havia feito para beneficiar Tobias. Quem é o culpado? É Tobias que pediu abrigo ou é Eliasibe que ofereceu o abrigo? Nós sabemos a verdade. Se nós aceitamos a mentira, nós somos os culpados por aceitar uma mentira que não corresponde à verdade na qual nós fomos ensinados. Então o problema não está em quem chega para tentar nos enganar. O problema está em nós que deixamos ser enganados. Então Eliasibe é o culpado. Ele tenta beneficiar, e tenta não, ele beneficia Tobias. E ele age de forma má. E cede-lhe uma sala nos pátios da casa de Deus. Qual é a reação de Neemias? A reação é dupla. É ira e ação. Versículo 8. Ele diz, eu fiquei tão irritado que atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Alguém pode dizer, Neemias entrou na carne. Deixou que a ira tomasse conta dele e agiu como velho homem. Não,
Ele agiu como tinha que agir mesmo. Porque se ele dissesse assim: Tobias, por gentileza, pegue suas coisas e vá para outra hospedaria. Sabe o que Tobias ia dizer? Quem me concedeu a dormida foi Eliasibe, vá falar com ele. Aí lá vai Tobias: por favor, Eliasibe, peça que Tobias saia. E ele ia dizer: mas eu dei minha palavra, mas eu já fiz o favor, eu não posso agora retroceder. O que Tobias, que é meu parente, vai achar de mim é a partir do momento que eu retirar o favor que lhe dei. Então, o imbróglio ia ser tão grande que não ia adiantar de nada. E em certos momentos, ou a gente é enfático, ou não resolve. É sim ou não. É tudo ou nada. Ou Tobias saía, ou ia continuar no erro. Então a ira o leva a purificar e restaurar a integridade do templo. O escritor chamado Olian afirma o seguinte: a ordem de Neemias para que a câmara fosse purificada sugere que ele a considerava ritualmente imunda. E a fonte da imundícia era a presença de Tobias, o amonita, os seus pertences e os da sua casa. Então, se eles não deveriam estar junto com o povo de Deus no culto ao Senhor, quanto mais morar numa sala, nos pátios da casa do Senhor. Eles tinham que sair de lá. A presença deles transformava, na visão de Neemias, e biblicamente falando isso é correto, transformava aquele local em ritualmente imundo. Era necessário a purificação. Então ele diz no versículo 9: eu ordenei que purificassem as salas, e coloquei ali outra vez os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de cereais e os incensos. Então veja, depois que ele sai, depois que ele é retirado, que os seus móveis são jogados fora, os utensílios domésticos ritualmente imundos de Tobias foram jogados fora, substituídos pelos utensílios do templo. Quais eram esses utensílios do templo? Provavelmente os mesmos que foram tomados durante a pilhagem de Jerusalém por Nabucodonosor, e que foram utilizados por Belsazar durante a festa que vai ser descrita em Daniel 5. Então a substituição dos utensílios ocorreu somente depois de as câmaras serem purificadas cerimonialmente, conforme exigido lá em Levítico 11 até Levítico 15. Então, se tornou imundo pela presença deles, vamos ter que purificar. Os utensílios deles são igualmente imundos, são jogados fora. Traga-se os utensílios da casa do Senhor. A partir do momento que está tudo purificado, eles podem voltar a estar aqui. Eu não sei se você já passou por algo desse tipo. Espero que não, porque é algo muito constrangedor. Mas você ter a percepção de que alguém foi na sua casa só para lhe tirar do sério, só para dar pitacos, dar opiniões contrárias na sua vida em relação ao que você tem feito. Fala mal de como você cria seus filhos, fala mal de como você conduz a sua vida financeira, e por aí vai. É aquela pessoa que adentra a sua casa até a cozinha, abre os armários e diz assim: misericórdia, tu não tem uma taça, tu não tem um prato mais arrumado para as visitas? Que pobreza, que desgraça. Pois é, quando essa pessoa sai, parece que ela deixa um peso em você que não existia antes. E você só quer que o tempo passe durante aquele dia e que a presença dela vá sendo diluída por esse tempo, ao ponto que você não lembre mais que ela esteve ali e que estragou seu dia. Aí você sai varrendo tudo, você sai lavando a casa e diz assim: sai, sai, toda espécie de coisa ruim que ela trouxe para cá, saia. Parece que você quer lavar a casa para lavar também a presença incômoda que esteve ali. Parece que você quer reorganizar as coisas do jeito que você tinha deixado.
porque é o jeito que você gosta, é o jeito que você pode, é o jeito que você tem. E que ninguém tem que dizer como você deve fazer ou deixar de fazer. Quando você deixa tudo igualzinho como estava antes, aí você diz, agora sim é minha casa. Certamente no momento em que Tobias estava ali, no momento em que essas coisas aconteciam, era como se não estava muito bem sendo a casa de Deus. Tinha um estranho ali. Tinha um inquilino indesejado. Tinha que ser expulso. E tinha que ser tudo lavado. E deixar tudo novamente como era antes. E foi isso que Neemias fez. 2 reformas já foram feitas. Expulsa os estrangeiros. Expulsa Tobias do pátio da casa de Deus. Mas tem muita coisa para fazer ainda. Vamos para a 3ª reforma. Restauração da manutenção dos levitas. Versículo 10 ao 14. O texto diz: também soube que as porções dos levitas não estavam sendo dadas a eles, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então repreendi os magistrados e perguntei: por que a casa de Deus ficou abandonada? Reuni os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias o sacerdote, Zadok o escrivão e um levita chamado Pedaías. Como assistente deles pus Anã, filho de Zacur, filho de Matanias. Estes homens foram achados fiéis e ficaram encarregados de distribuir as porções entre os seus irmãos. E aí há uma oração, versículo 14: lembra-te de mim, ó meu Deus, e não apagues o bem que eu fiz ao templo de meu Deus e ao seu serviço. Você acha que o problema era só estrangeiros? Só Tobias morando na casa de Deus? Os levitas não recebiam o seu sustento. Aqui, versículo 10. Eles deveriam receber o seu sustento a partir das ofertas que eram alçadas. Se não tinha ofertas e houve espaço para Tobias dormir ali, onde era o depósito, obviamente, quem necessitava daquelas ofertas não estava recebendo o seu sustento. E perceba, eram os levitas e os cantores. Uma coisa é uma coisa, e a outra é totalmente outra coisa. Porque hoje tem um bocado de levita flutuando por aí, cantando. Mas esses aqui mantinham a ordem da casa de Deus. Quando sobrava o tempo, se juntavam aos cantores e cantavam também. Mas tinha muita coisa para fazer. Uma delas era manter aquele depósito com as ofertas que o povo trazia, para que depois eles pudessem também retirar a sua parte do sustento. Mas eles não estavam tendo nenhuma função. Por quê? Porque o povo não trazia. Então a primeira coisa é repreender os magistrados. Porque vocês deixaram que isso acontecesse. Meus irmãos, infelizmente, se a gente não estiver dia após dia falando para vocês da necessidade de abraçar o compromisso de manutenção da casa de Deus, nada funcionará. Não pense que a casa de Deus se move com recursos que caem do céu. Eles vêm do céu, mas eles param no nosso bolso, nas nossas contas bancárias. E tudo isso aqui, fisicamente, a estrutura que abriga aqueles que são parte da igreja de Deus, custa algum recurso. É maravilhoso a gente sair de 32 graus lá fora para esse friozinho agradável. É maravilhoso a gente chegar aqui e está tudo limpo, cadeiras todas no seu lugar, o som funcionando, a transmissão sendo feita para outras pessoas acompanharem dos mais diversos locais. Mas tudo isso tem um custo. E há pessoas que se dispõem de uma maneira integral a esse serviço.
E para se dispor de maneira integral a esse serviço, é necessário que o seu sustento seja provido. Então, era responsabilidade do povo de Deus sustentar o ministério sagrado desses levitas e cantores. E trazendo para a nossa realidade, é bastante comum que ministros do evangelho precisem desenvolver outras atividades para garantir o seu sustento e o sustento dos seus, tendo em vista que o que recebem de proventos da igreja na qual servem não se mostra suficiente. É uma situação muito difícil, principalmente para quem está em outras cidades, longe da sua cidade original, de perto da sua família, e que às vezes depende de ofertas, que chegam de uma igreja parceira, que chegam de uma convenção, de uma denominação. Nem sempre isso vai suprir aquilo que é necessidade. Meus irmãos, eu não estou falando de uma pessoa que está a 300 quilômetros daqui e quer ter um carro zero, ou quer construir uma mansão com piscina do lado da igreja que serve. Eu estou falando de material escolar de filho, conta de água, conta de luz, gás, feira, cuidados médicos. Você sabe quanto é que está por baixo assim, uma consulta com um ortopedista? Está caro, não está? Particular, R$400, R$500. Uma pessoa que recebe um salário mínimo de sustento da igreja, pode ir para um ortopedista? Depois de ter andado quilômetros para entregar a ceia para os que estão enfermos? No dia a dia a gente não pensa nisso, mas quem já passou pela realidade do campo, sabe o que é. Não dá para fazer isso. Você que coloca seu filho, mesmo numa escola municipal ou estadual, sabe que tem que comprar material, tem que manter. Ah, mas o governo esse ano deu um kit dos alunos, ficou tão bonitinho, né? Mas falta muita coisa ainda, viu? Ele deu a calça do menino? Não. Deu o calçado? Não. Deu o café da manhã dele? Não. Ele tem que sair de casa já alimentado. É você que mantém dentro de casa. O menino fica doente, no mínimo, um dipirona você vai dar. Essa manutenção diária que é tão necessária, que a gente entende ser necessária na própria vida, a gente precisa entender que é necessária na vida daqueles que se dedicam a transmitir a mensagem do Evangelho. Então a questão é que se a igreja julga necessário ter um pastor com dedicação em tempo integral, ela também deve entender que é dela que sairá o seu sustento igualmente integral. Simples assim. Se você entende que seu pastor deve estar de domingo a domingo labutando para o crescimento da igreja, para a edificação da igreja, para a resolução dos conflitos da igreja, porque ser pastor não é só estar aqui, envolve muitas outras coisas, vocês nem queiram saber, né? Então, se você acha que ele tem que estar aqui integralmente, sustente-o integralmente. Caso contrário, ele vai fazer como os levitas, vai voltar para os campos, vai ser um agricultor, vai ser alguém que bate tijolo, vai ser alguém que vai ser um servente de pedreiro, vai ser alguém que vai procurar fazer um concurso público no município para ver se consegue um dinheirinho a mais, vai ser alguém que vai pedir para que a esposa costure panos de prato para ele vender no sinal, e assim por diante. Essas situações que eu estou dizendo aqui não são jocosas não, são situações que eu já vi acontecer. Aí quando o seu pastor chegar todo sujo de cerâmica, de barro, porque estava na olaria trabalhando, e não estuda na palavra para te ensinar, também não reclame. Porque uma coisa é certa, ele precisa se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Mas se ele não tem o sustento completo, ele tem que trabalhar. Então, se o pensamento não muda, o cenário também não muda. Neemias contendeu com aqueles que eram responsáveis,
os oficiais do templo que permitiram que a situação chegasse a esse ponto. E ele diz: por que que a casa de Deus ficou abandonada? Veja, ele não chegou lá e estava tudo quebrado, não. Ele não chegou lá e a casa de Deus estava fechada e não estava tendo cultos. Ele chegou lá e simplesmente as coisas não estavam do jeito que tinham que ser. Levitas e cantores fora dos seus ofícios, voltando para os seus locais originais para poder sustentar, um estrangeiro habitando a casa de Deus, o culto tendo presença de amonitas e moabitas. Espera aí, por que a casa de Deus ficou abandonada? Estão cuidando não, é? Então o versículo 12 representa esse ponto de virada no relato em que o povo agiu em obediência à lei e trouxe o dízimo dos cereais, do vinho, do azeite mais uma vez. Foi necessário que houvesse essa repreensão e ele reunisse os levitas e os cantores e os restituísse aos seus postos. Então todo o Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite e aos depósitos. Mas precisou chegar nessa situação. Aplicação, meus irmãos, nunca deixemos chegar nessa situação. Porque nem sempre ela é reversível. Nem sempre. Versículo 13: por tesoureiros dos depósitos ele pôs Selemias o sacerdote, Zadok o escrivão e um levita chamado Pedaías. Como assistente deles pus Anã, filho de Zacur, filho de Matanias. Esses homens foram achados fiéis e ficaram encarregados de distribuir as porções entre os seus irmãos. Veja, Neemias nomeou homens de confiança com o dever de repartir as ofertas aos levitas. Levita colocava a mão na oferta? Não. Levita determinava quanto ele ia ganhar? Não. Um grupo cuidadosamente escolhido e equilibrado, um sacerdote, um escriba, um levita e um leigo, foram encontrados fiéis e capazes de fazer a distribuição das porções entre os seus irmãos. E aí ele fala: lembra-te de mim. Ele tem mais um uso desse lembra-te, que ele usou várias vezes, em várias orações feitas. E ele diz: não apagues o bem que eu fiz ao templo de meu Deus e ao seu serviço. Neemias não está falando aqui com orgulho no coração. O bem que ele fez à casa do Senhor, ao serviço da casa do Senhor, o bem que ele fez ao templo do meu Deus, como ele fala, não foi para a glória dele, foi para que a glória de Deus fosse restabelecida, para que aquele povo voltasse a viver para a glória de Deus. Então, essa expressão corresponde a meus atos de lealdade pactual, ou seja, o bem que eu fiz foi apenas agir de forma leal com o pacto que foi feito com o Senhor. A gente não se reuniu e fez uma nova aliança. A gente não disse que iria, de fato, seguir a lei de Deus. Então tudo o que eu fiz foi levar ao povo a entender que aquele compromisso deveria ser colocado em prática. Só isso. Então, Senhor, não te esqueças, lembra-te de mim. Não apagues o bem que eu fiz ao templo do meu Deus e ao seu serviço. Ou seja, que aquilo que eu fiz tenha alguma relevância e que as pessoas entendam que os meus atos foram para que o Senhor pudesse receber a adoração que merece. Neemias não é motivado pelo seu progresso, mas sim pelo zelo à casa de Deus e a tudo que lhe pertence. Quarta reforma que é feita, a retomada da observação do sábado, versículo 15 até o versículo 22. Naqueles dias, vi que em Judá havia homens que no sábado pisavam uvas nos lagares e traziam trigo que carregavam sobre jumentos. Também no dia de sábado traziam para Jerusalém vinho, uvas e figos e todo tipo de cargas. Protestei contra eles por venderem alimentos nesse dia. Também moravam em Jerusalém homens de Tiro, que traziam peixes e todo tipo de mercadorias que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Repreendi os nobres de Judá e lhes disse:
Que coisa errada é esta que vocês estão fazendo? Estão profanando o dia de sábado. Por acaso os pais de vocês não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vocês ainda estão trazendo ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Quando os portões de Jerusalém começavam a projetar sua sombra antes do sábado, ordenei que fossem fechados. E determinei que não fossem abertos, a não ser depois do sábado. Coloquei alguns dos meus servos junto aos portões, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de todo tipo de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Eu os repreendi e lhes disse: por que estão passando a noite diante da muralha? Se fizerem isso outra vez, eu usarei a força. Daí em diante não voltaram mais no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar os portões, para santificar o dia de sábado. Também nisto, lembra-te de mim, ó meu Deus, tem piedade de mim por tua grande misericórdia. Nesses 8 versículos, nós vamos perceber que, no zelo do povo de se reerguer financeiramente por meio do comércio, se ignorou a lei de Deus a respeito do sábado. A gente passou um tempo aí, em que pelo menos 7 meses do ano de 2020, o comércio ficou fechado. E foi algo bem difícil para todo mundo. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi uma orla da praia ser fechada. Você não podia comprar um coco, você não podia caminhar, você não podia parar para tirar uma foto. Podia, estava fechado. E obviamente que muitas pessoas tiveram seus locais de trabalho fechados. E aí 2021 representou aí a retomada financeira, não só do Brasil, mas de todos os locais onde a necessidade existiu de que boa parte do comércio ficasse fechado. Imagine só alguém que perdeu aí 10 meses, um ano de rendimentos, porque o seu local de vendas estava fechado. Agora ele queria trabalhar todos os dias, todas as horas, para ver se compensava o tempo perdido. Então, você conseguia ver muita gente do comércio abrindo de 7 horas, fechando às 18, e ainda dizendo: se você ligar para mim durante a noite, eu ainda faço entregas. A loja está fechada, mas as entregas vão até a meia-noite, porque qualquer coisinha que pingasse era lucro. Você passou quanto tempo sem receber nada? Só que aí, tudo bem, durante a semana você até que dizia, é meio que o desespero de um povo que passou dificuldades, mas isso se estendeu ao sábado e ao domingo. O povo terminava a semana no sábado, trabalhando até 10 horas da noite, e no domingo começava a semana trabalhando de novo. Eu sei que tem muita gente que até hoje não se refez completamente. Os efeitos são dos mais difíceis de mensurar, mas a questão é a seguinte: nesse meio todo, quando foi que você esqueceu que é Deus que te sustenta? Pergunta é essa. Em algum momento você esqueceu que é Deus quem sustenta você, e aí você optou por de si mesmo buscar esse sustento, ou tentar com a sua força passar além do que talvez Deus pudesse fazer por você. Não tem outra explicação. Porque se eu digo o seguinte, que com meus 2 trabalhos eu não consigo me manter, eu tenho que buscar um terceiro, é porque das duas uma, ou eu sou imprudente nas minhas contas, e aí eu preciso de mais recursos para pagar o que eu já gastei, mesmo sem ter, ou eu não confio que Deus, a partir daqueles 2 trabalhos que Ele já me deu, pode me sustentar satisfatoriamente. Na realidade, eu acho que são as duas coisas juntas. Porque quanto mais se tem, mais se quer. Infelizmente, isso é o coração humano.
Mas para que você não observe o dia do Senhor, para que você não preste atenção na quantidade de tempo que você dedica à obtenção de recursos e a quantidade de tempo que você dedica à alimentação da sua alma. Só há uma explicação, é porque você perdeu de vista que quem te sustenta é Deus e não as suas mãos. Então o comércio por meio da porta do peixe era intenso. Os de Tiro, os tírios, eles traziam peixes e outras mercadorias. Os judeus tanto vendiam quanto compravam no sábado. E é uma prática proibida pela lei de Moisés. Olha o que é que diz Êxodo 20, do 8 ao 10. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. O texto de Deuteronômio 5,14 ainda acrescenta uma expressãozinha: para que o seu servo e a sua serva descansem como você. Ou seja, o dono da terra era o primeiro que devia descansar, e todo mundo junto com ele. Meu irmão, a gente tem de segunda a sábado para trabalhar. A jornada de trabalho deve ser menor, igual a 44 horas semanais. Isso dá 8 horas por dia, mais o sábado com expediente reduzido. Você não acha que é muito, não? Eu acho. Porque uma semana tem 168 horas, 7 dias de 24 horas. Das 168, 44 você estará trabalhando. É um pouquinho mais de 25%. É um quarto do tempo. Aí você vai fazer a conta, peraí, trabalho, vou dividir minha vida, minha rotina em 4 partes. Trabalho, família, lazer, serviço ao Senhor. É assim? Tá, mas eu dedico 44 para o trabalho, sobrou 124. Se você não for como eu que tem insônia, você vai dormir 8 horas por dia. 7 vezes 8, 56. 124 menos 56, 68. 68 horas. Para que agora eu cuide da minha família, do meu lazer e do serviço ao Senhor. Como é que eu vou fazer isso? Me diz como é que eu vou fazer isso agora? Não dá. Essa conta não bate. Veja, não foi uma aula de multiplicação e subtração. Foi para que você visse o quanto a gente se dedica ao trabalho e quanto a gente às vezes quer ter uma carga horária de 60, 70 horas e a gente quer às vezes até burlar a lei e ter 2, 3 concursos públicos, que não pode. Se passar de 60 horas não pode, mesmo que você bote alguém para trabalhar por você, não pode. E aí você fica naquela ansiedade por conseguir alguma coisa que Deus já te garantiu pela sua palavra que Ele vai te dar. O que é que nós precisamos, meus irmãos? De alimento, de vestes, do sustento diário. Isso Ele dá. Então estejamos contentes com isso. Porque no domingo não é dia da gente estar se preocupando, vou ter que fazer uma feira hoje. Sair da igreja, eu vou ter que fazer feira hoje. Ou sair da igreja hoje, eu vou ter que fazer serão. Eu vou ter que fazer mais um plantão. Meu irmão, guarde este domingo em nome de Jesus. É o único dia que você tem para tirar 1h30 durante a manhã e 1h30 durante a noite ou a tarde, para se dedicar exclusivamente a Deus. Você pega o seu celular e bota no bolso, no silencioso, ou então melhor, deixa no porta-luva do carro. E você se concentra aqui. A única conexão 5G que você deve ter é com o céu.
E aí você se concentra aqui, a palavra vai fazer efeito no seu coração, e você vai voltar para casa abastecido, não é só para uma semana não, é para a vida inteira. Porque tem palavras que eu recebi bem pequeno, que eu lembro até hoje. E todas as vezes que eu me encontro em determinada situação, eu lembro daquela palavra. Algo que eu li, algo que foi explicado para mim. Eu preciso desse dia do Senhor. Não é Deus que precisa que eu esteja aqui, sou eu que preciso estar aqui. Para me encontrar de fato com Ele, num momento especificamente separado para isso. Porque durante a semana, às vezes eu estou orando na direção, porque não deu tempo de orar em casa. Às vezes o tempo que eu vou ter é saindo de um canto para o outro, eu me lembro de alguém, faço uma oração. Às vezes com o olho aberto, andando, correndo para um lado e para o outro. Eu não tenho tempo de parar em casa. Eu não tenho tempo de qualidade de chegar e dizer assim, vou separar aqui para ler a palavra, meditar na palavra, vou orar pelos enfermos, vou orar pela minha família. Isso tem sido cada dia mais difícil. Mas não se torna tão difícil assim quando a gente percebe que é uma necessidade tão vital quanto se alimentar. Quando você tem fome, você para tudo que você está fazendo. Eu tenho que ir atrás de alguma coisa para comer. Quando você tem sede, você para tudo que você está fazendo, vai atrás de água para beber. E por que você não para tudo que você está fazendo e vai atrás dessa palavra para alimentar você? Porque ela que sustenta. Como consequência disso, então Neemias vai mostrar para aqueles irmãos, a observância do sábado tinha o objetivo de reconhecer a Deus como Criador e sustentador. Era simplesmente isso, era dizer para si mesmo, foi Deus quem me criou e é Deus quem me sustenta. É por isso que eu tenho que trabalhar 6 dias, mas descansar 1, porque Ele mesmo fez isso. Ao quebrar a lei para fins comerciais, as pessoas diminuíam tanto a grandeza de Deus quanto a sua providência. E Neemias adverte o povo no versículo 15. Ele diz: protestei contra eles por venderem alimentos naquele dia. E em seguida ele confronta os líderes no versículo 16. Repreendi os nobres. Versículo 16 e 17, repreendi os nobres de Judá e lhes disse, que coisa errada é esta que vocês estão fazendo? Estão profanando o dia de sábado. Talvez você que é mais jovem, vá dizer para mim assim, isso era naquela época, né? Mas eu me lembro que na época do meu avô, lá pelos anos 20, 30, estourando anos 40, o crente não vendia nem comprava dia de domingo. Até porque eram poucos os locais que vendiam para crente. Tinha mais essa. Mas os que vendiam, eles não faziam isso no dia de domingo. Interessante que para alguns era questão de ser muito formal, ou talvez de ser legalista, mas quando a gente olha para cá, não, era uma questão de guardar um princípio e ensinar para as outras gerações. A lição de história de Neemias lembra o povo do que foi enfrentado ao se quebrar a lei, e foi exatamente isso que trouxe a destruição e o exílio sobre Israel. Ele vai falar no versículo 18, por acaso os pais de vocês não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer todo esse mal sobre nós, sobre essa cidade? Ele lembra, vocês não lembram não, dos pais de vocês? Vocês não lembram que tudo aquilo que eles fizeram trouxe o mal para essa cidade? E ele diz, vocês ainda estão trazendo ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Por quê? Porque eles tinham o testemunho da lei, mas também o testemunho da história. Eles sabiam o que era a lei, e eles já tinham visto isso na vida dos pais deles. Do 19 ao 22, então Neemias assume o controle da situação e as coisas mudam. Servos são colocados nos portões para impedir o transporte de mercadorias durante o sábado. Ele também adverte que aqueles que se estabeleceram fora dos portões da cidade,
embora mantivessem a letra da lei, eram culpados pela quebra do seu espírito. Veja só, ele diz assim: não, mas eu não estou comercializando na cidade, eu estou fora dos portões da cidade. Tá, dentro da lei, você pode até estar certo, mas você está quebrando o espírito da lei, porque você está fazendo a mesma coisa que a lei manda não fazer, só que em outro ambiente. Não adianta. E ele vai expandir o papel dos levitas. Olha aí, para quem deseja ser levita ainda hoje. Vai agora segurar as portas do templo. Vai servir de segurança. Está na lei original que o levita deveria ir para as portas do templo, servir de segurança? Não. Mas ele expande essa obrigação deles, essa atribuição a eles, porque é necessário. Isso me chama a atenção da seguinte maneira: às vezes a liderança pode chegar para você e dizer assim: meu irmão, estou precisando que você faça isso. E aí você vai dizer: mas não é meu departamento, mas não é minha atribuição, mas não é o grupo com o qual eu estou acostumado a trabalhar. Eles também não. Mas a gente não faz aquilo simplesmente que gosta de fazer, que tem afinidade para fazer, ou simplesmente aquilo que já está acostumado a fazer. Tipo aquele discurso que eu sinceramente abomino: mas toda a minha vida eu só fiz isso. Sim, tá, vai morrer assim? Não tem mudança, não tem abertura para uma coisa nova? Toda a vida foi desse jeito? Sim, vamos fazer outra coisa. Toda a vida você se acomodou nisso aqui, mas agora é necessário que a gente se envolva aqui. Então se envolva. Se for requerido de você ajudar em outras frentes, se disponha. Não é para ninguém aqui não, é para Deus. Lembre-se disso. Não é para agradar 1, 2, 3. É Deus que nos chama e nos dá o privilégio de servi-lo. Última reforma: separação do pecado. Do 23 ao 31. Veja só o que vai dizer a palavra. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam metade das palavras na língua de Asdod, ou na língua do seu respectivo povo, mas não sabiam falar a língua dos judeus. Eu os repreendi, os amaldiçoei, espanquei alguns deles e arranquei os seus cabelos. Eu os fiz jurar em nome de Deus, dizendo: não deem mais as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham mais as filhas deles para os seus filhos, ou para vocês mesmos. Não foi por causa disto que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, era amado pelo seu Deus, e Deus o colocou como rei sobre todo Israel. Mas as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Será que devemos dar ouvido a vocês para fazermos todo este grande mal, sendo infiéis ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita. Por isso o expulsei da minha presença. Lembra-te deles, ó meu Deus, pois contaminaram o sacerdócio e a aliança sacerdotal levítica. Assim, eu os purifiquei de tudo que era estrangeiro e organizei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua função. Organizei também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como das primícias. Lembra-te de mim, ó meu Deus, para o meu bem. Versículo 23, ele fala, já tinha falado do casamento com as amonitas, com as moabitas, mas agora ele fala das asdoditas, moradores do antigo território dos filisteus, que tinha passado a ser um território persa com o nome de Asdod. Então, o povo também desse território agora se dava em casamento com os filhos de Israel. E há um processo de aculturação no versículo 24 dos judeus. Os seus filhos falavam metade das palavras na língua de Asdod, ou na língua dos amonitas, dos moabitas, mas não sabiam falar a língua dos judeus, o que vai denotar um enfraquecimento da identidade. Veja só, se eu tiver uma pessoa que casa com alguém estrangeiro,
o filho deles pode ser alfabetizado na língua materna de um, mas também na língua materna do outro. Afinal de contas, qual será a identidade dessa criança? A gente vê muitos casos, ele é meio brasileiro, meio americano. Ele é alfabetizado em português e inglês. E aí? Em coisas bem simples do dia a dia, a gente faz a pergunta e a criança não vai saber responder. E aí, ano que vem, Copa do Mundo, vai torcer para o Brasil ou para os Estados Unidos? Não sei. E aí, você sabe cantar o hino nacional brasileiro ou americano? Não sei. Você aprendeu a orar em português ou em inglês? Nenhum dos dois. E aí? Qual a identidade? A gente está falando na questão de língua. Imagina na questão religiosa. Aprende coisa de um Deus, coisa de outra religião. Como é que fica a cabeça de alguém que foi gerado por um filho de Israel, junto com a Asdodita, junto com a Moabita, junto com a Amonita? Uma bagunça total. Por isso que ele fala tanto no casamento misto, que essa aculturação enfraquece a identidade do povo. A reação de Neemias é dura, mas ela tem por finalidade o retorno ao cumprimento da lei. O que é que você faz com seu filho quando ele de primeira desobedece? Você conversa, né? Espero que sim. Você diz: meu filho, isso aqui é errado, não faça mais, porque papai ficará aborrecido com você. Na segunda vez, você percebe que ele ainda não adquiriu a consciência, que ele ainda é novinho, e aí você fala pela segunda vez, agora com um tom um pouquinho mais firme: eu já lhe falei antes, e você continuou fazendo, e eu disse o quê? Que se você fizesse, papai ficaria aborrecido com você. Papai está aborrecido com você. Lembre disso quando fizer novamente. Vem a terceira vez e você agora diz: minha paciência está se esgotando, papai vai colocar você de castigo, cantinho do pensamento para você. Vai ficar ali olhando para aquela parede durante 1 hora, só sai dali quando eu mandar. Vai ficar 15 dias sem televisão, vai ficar sem sair com os amiguinhos para a pracinha, e assim vai. Mas ele continuou fazendo. Pela terceira ou pela quarta transgressão, eu não vou sustentar esse castigo. Vai vir. Chega um momento que tem que repreender um pouco mais forte. Aí a Santa Havaiana entra em ação. Psicologia infantil. Tá para os ouvidos, viu, minha psicóloga? Ela que foi tão importante nas nossas criações, ainda continua tendo o seu valor. É óbvio, meus irmãos, que eu não vou dizer para você amaldiçoar seu filho, espancar, arrancar os cabelos. Claro que não. Isso aqui foi uma questão extrema. E óbvio que aqui não eram crianças, tá? Não eram crianças. Eram pessoas adultas que sabiam muito bem o que tinham feito, que se deram em casamento misto e que trouxeram desgraça sobre aquele povo, e que continuavam a fazer o que não era certo. E no momento em que se chega a esse ponto, ele diz: agora só tem uma saída, jurem que vocês não vão fazer mais. Aí é uma coisa mais solene, uma coisa por se comprometer, mas não ter aquilo no coração. Eu digo assim: eu prometo a mim mesmo que no ano de 2025 eu vou fazer isso, tal. Já chegou em maio, você já conseguiu cumprir? Provavelmente não, né? Porque todo final de ano a gente promete e quase nunca cumpre. Mas quando você se compromete, você jura diante do Senhor, cumpra seu voto, meu querido, porque senão vai ficar feio para você. Só prometa algo a Deus que você realmente vai cumprir, e que você descanse na dependência dEle para cumprir esse voto. Esse povo não estava dependendo de Deus, estava fazendo as coisas da sua própria cabeça. Então Neemias diz assim: agora vocês vão jurar que não vão fazer mais isso.
e fiz jurar em nome de Deus. Vocês vão responder mais a mim, nem a Esdras, vocês vão responder a Deus. Não deem mais as suas filhas em casamento aos filhos deles. Não escolham mais as filhas deles para seus filhos ou para vocês mesmos. Vocês têm um bocado de adolescentes por aí querendo casar. Para eles, não servem as filhas dos estrangeiros. Vocês mesmos estão querendo casar. Para vocês, não servem as mulheres dos estrangeiros. Não foi por causa disso que Salomão, rei de Israel, pecou? O argumento é do maior para o menor. Se Salomão não foi poupado, muito menos nós seremos poupados. Ele está dizendo aqui, Salomão era amado por Deus. Deus o colocou como rei sobre todo Israel. Mas só que a influência dessas mulheres o fez cair em pecado. Será que nós agora vamos ouvir o que vocês têm dito, que é lícito casar com essas mulheres estrangeiras, para fazermos todo esse grande mal, sendo infiéis ao nosso Deus? É a isso que nós devemos dar ouvidos? Não. E aí ele vai citar aqui o seguinte, questão do filho de um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, genro de Sambalate. Quem foram os dois que mais se opuseram à reconstrução dos muros? Tobias estava onde? No pátio da casa de Deus. E Sambalate, sogro do filho de um sumo sacerdote. Isso não pode. 25 anos antes, os israelitas tinham prometido despedir as mulheres estrangeiras. E na aliança mais recente, eles prometeram não mais casar com elas. É por isso que Neemias tem essa reação tão forte. Minha gente, vocês sabem o que acontece, vocês já prometeram e vocês continuam a fazer a mesma coisa. A indignação dele chega a esse ponto. Neemias foi obrigado a agir com autoridade, porque o filho de Joiada havia profanado o sacerdócio pelo casamento contra os mandamentos. Ele sabia que em Levítico 21, 7 e 14, ele não poderia se casar com estrangeira. E se agravou o caso por ser ele filho do sumo sacerdote. A santidade do ministério exige um padrão rigoroso para o casamento. E sabe o que esse genro de Sambalate fez? Foi ele que foi usado para construir um novo sacerdócio samaritano, com um templo no Monte Gerizim, formando uma seita rival do judaísmo. Você lembra do caso da mulher samaritana? João 4, versículo 20, vai dizer o seguinte: nossos pais adoravam neste monte, o Monte Gerizim, mas vocês dizem que é em Jerusalém, onde se deve adorar. Veja, o genro de Sambalate criou praticamente uma facção, uma dissensão, uma divisão entre os judeus. É isso que acontece. No versículo 29, quando ele fala da aliança sacerdotal e levítica, lembra-te deles, ó meu Deus, pois contaminaram o sacerdócio e a aliança sacerdotal e levítica. A aliança feita com a tribo de Levi quanto ao sacerdócio e aos levitas. Os privilégios especiais do sacerdócio exigem que os escolhidos se mantenham puros. Levítico 21, 6 a 8. Serão santos para o seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão de seu Deus. Portanto, serão santos. Não poderão casar com mulher prostituta ou desonrada, nem com mulher divorciada de seu marido, pois o sacerdote é santo para o seu Deus. Portanto, você deve considerá-lo santo, porque oferece o pão do seu Deus. Ele será santo para vocês, porque eu, o Senhor, que os santifico, sou santo. Eles quebraram com isso. Então, quando ele diz aqui, lembra-te deles, é uma oração imprecatória. Senhor, lembra-te deles. O que eles fizeram não foi certo com a aliança. Eles contaminaram o sacerdócio e a aliança sacerdotal levítica.
Neemias purificou os sacerdotes e os levitas, no versículo 30, para que pudessem realizar o seu trabalho designado por Deus, e ainda proveu o que era necessário para o recolhimento das ofertas. E no versículo 31, ele termina o livro como começa, com uma oração, consistente com o conceito de Neemias de um Deus poderoso que ouve a oração do seu povo, indicativo da humildade de Neemias. Ele entendeu que a parte de Deus e de um relacionamento correto com Ele, nada duradouro poderia ser realizado. Ele só chegou até aqui porque a mão de Deus estava sobre ele. E é isso que finalmente nós aprendemos. Se quisermos ser uma igreja santa e relevante na sociedade em que nós estamos inseridos, cada um de nós deve manter um relacionamento correto com Deus. E o que significa esse relacionamento correto com Deus? Adorá-lo da maneira que Ele estabeleceu, não trazendo elementos estranhos para o culto ao Senhor, e perseverando numa santidade pessoal da qual Ele se agrada, santidade essa sem a qual ninguém o verá. Que Deus tenha falado profundamente ao nosso coração durante as exposições de Neemias. Certamente foi muito proveitoso passar o tempo que passamos observando esse texto.